Bem, amigos estudantes e curiosos, sejam muito bem-vindos! Muito bem-vindos ao Universo das Exatas, muito bem-vindo a essa sequência de aulas aqui, especialmente para você, meu querido. Olha só que bacana, você que está se preparando para o concurso, né? Para o concurso da EA. Olha, nós trouxemos hoje uma série de questões muito legais voltados para você está se preparando para o concurso da EA, e aí você deve estar se perguntando, professor, quais assuntos tem hoje para a gente? Olha só, você já deve estar com um materialzinho, e lá no material nós temos questões de números complexos, assunto super importante, a parte de polinômios tem umas dicas muito importantes que você vai usar, não é talvez, mas você vai usar nessa prova. E nós temos também equação exponencial e equação modular. E sabe o que é o legal? Eu coloquei equação exponencial misturado com polinômios, porque é uma possibilidade que você tem de usar a equação exponencial só como pano de fundo, mas o foco principal é justamente essa parte. Então, meu querido, né, sem mais delongas, porque aqui você sabe é sempre pouco papo e só sucesso, vamos trabalhar essas questões aqui que a gente colocou especialmente para você. Dado o número complexo z igual a 3 mais 4i, responda as próximas questões. Gente, deixa eu aproveitar aqui o ensejo e falar uma coisa importante para ti, ó. Algumas pessoas pensam que quando a gente fala de número complexo, o número complexo ele é formado por uma parte real e uma parte imaginária. Então, quando você fala o conjunto dos números reais, tá? O conjunto dos números reais, ele está dentro do conjunto dos complexos. Por quê? Porque quando você tem o número z igual a 5, é como se eu tivesse o coeficiente da parte imaginária, 0. 0 vezes i dá 0, aí some. E aí fica só a parte real, entende? E você, então, dentro dessa parte aqui, você tem os números complexos. E dentro desses números complexos, você pode ter um número complexo 3 mais 4i, ou que é um número que tem tanto a parte real como a parte imaginária, ou você pode ter o que a gente chama de número imaginário puro, tá? Imaginário puro, ou seja, ele só tem a parte imaginária. Nesse caso, você tem aqui z igual a 3 mais 4i. Ele tanto tem a parte real, como ele tem a parte imaginária. A propósito, é bom a gente ressaltar que se eu for representar esse número complexo em um eixo, sempre aqui na horizontal você tem o eixo real e aqui você tem o eixo imaginário. Então, quando você representa um número complexo aqui, você diz até essa representação gráfica dele, você tem essa medida aqui, 3, como sendo o coeficiente da parte real. E aqui 4, o coeficiente da parte imaginária. E a propósito, essa medida aqui, essa hipotenusa desse triângulozinho aqui, ela é o que a gente chama de módulo de Z. É o módulo do Z. Então, quando ele pedir assim, quanto é o valor do módulo do Z? Se ele pedir o módulo do Z, na verdade o que ele está pedindo é o quê? É exatamente essa hipotenusa. Então você não precisa decorar a fórmula, você precisa lembrar simplesmente como se você tivesse aqui um triângulo, e aqui a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso, nós temos o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, o módulo de Z aqui é igual a 5. Pedro, é isso? É isso mesmo. Então, é bom a gente lembrar sempre que o óbvio, meu amigo, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Então, uma coisa que às vezes é óbvio para uma pessoa, não é óbvio para outra. Então, a gente tem que estar mostrando dessa maneira aqui para vocês, tá certo? Né? Para que a gente entenda, né? Para que a gente entenda como vai, né? Como vai processar, porque às vezes ele pergunta qual é o valor do módulo de Z. Aí às vezes a pessoa não sabe como é que calcula o módulo de Z, o módulo de um número, certinho? Então tem essa história. Então
Vou dar aquele salve a todo mundo aí que está assistindo com a gente, que está, né, antenado na nossa aula. Obrigado aí a Letícia que está com a gente, Cauê, né, Priscila, todo mundo que está com a gente, o Brian que está aí na nossa assistência. Valeu demais, muitíssimo obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Vamos logo dar aquele like campeão, viu? É muito importante para fortalecer o canal, para poder também a coordenação saber quais são aquelas aulas que ele deve colocar mais vezes, assuntos super importantes, para a gente conseguir ter esse feedback legal dos nossos queridos alunos, tá bom? Então, nós vamos começar, como a gente disse aqui, por números complexos e entendendo que os números complexos estão atrelados a outros assuntos. Então vem uma pergunta que é: qual é o conjugado de Z? O que é o conjugado de Z? O conjugado de Z é um outro número complexo que ele vai ser 3 menos 4i. E por que 3 menos 4i? Muita gente faz essa pergunta. Porque eu sei que aquela propriedadezinha, você lembra? A mais B, quando multiplica por A menos B, quanto é que é isso aqui? A ao quadrado menos B ao quadrado. Você concorda? Sempre que eu pego A mais B e multiplico por A menos B, isso me dá A ao quadrado menos B ao quadrado. E quando aqui você tem BI, o que é que vai acontecer? Vai ficar A ao quadrado menos BI ao quadrado. Só que alguém lembra quanto é que é I ao quadrado? Ora, a raiz de menos 1 é o I. Então, quando você tem I ao quadrado, isso aqui vai dar menos 1, tá certo? Vai dar menos 1. Isso é uma coisa que só existe nos complexos. I ao quadrado, porque, claro, não existe raiz de número negativo. Como não existe raiz de número negativo, é por isso que criaram os números imaginários. Ele não existe. É um número que foi imaginado. Daí, por isso, o nome de número imaginário. O I é um número imaginário. E por isso ele é chamado de número complexo, porque um pedaço dele é real e outro pedaço é imaginário. Então tu imagina uma coisa que metade é real e metade é imaginária. É algo complexo. Daí o nome da matéria, números complexos. Então quando você tem o I ao quadrado, ele dá menos 1. E menos com menos vai dar mais. O que acontece? Toda vez que você pega um número complexo Z e multiplica pelo seu conjugado, isso aqui sempre vai dar um número real e positivo. Então essa é a característica de quando eu pego um número complexo e multiplico pelo seu conjugado. Exatamente para poder usar aquela propriedade de A mais B vezes A menos B, dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Só que quando aqui é BI, vai ficar menos B ao quadrado, I ao quadrado. E o I ao quadrado, mais uma vez repetindo, ó, o I ao quadrado é menos 1, e menos 1 com esse menos daqui vai ficar mais. Essa é a característica. Toda vez que você multiplicar o número Z pelo seu conjugado, ele sempre vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado. Legal? Que tem a ver, né, que A ao quadrado mais B ao quadrado é justamente o módulo do Z ao quadrado. Ah, Pedro, interessante. Interessante, então é o módulo de Z. Então veja que agora ele pergunta qual é o valor do módulo de Z. O módulo de Z não é um decoreba, é para você entender o que você está fazendo. Quem é o módulo de Z? O módulo de Z, quando você escreve ele no formato, né, no gráfico do eixo dos reais e o eixo dos imaginários, o módulo do Z é exatamente a hipotenusa, tá certo? É a hipotenusa desse triângulozinho que a gente consegue formar. Então, por isso que o módulo do Z, eu posso, em vez de decorar uma fórmula, que o módulo do Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, em vez de eu decorar isso aqui, eu entendo que eu simplesmente estou aplicando Pitágoras, e Pitágoras já está na sua veia, né? Então nós vimos aqui que o módulo do Z foi aplicado Pitágoras. Módulo do Z ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, e por isso que o módulo do Z
ficou igual a 5, porque inclusive é o famoso triângulo 3, 4, 5, o famosíssimo triângulo que mais cai em prova. Isso é uma delícia, isso é bom demais. Agora, olha só o que é que eu pedi na próxima questão. Pronto, essa questão é a questão motivo que eu queria chegar. Eu construí essas duas questões anteriores para que a gente pudesse entender e chegar nessa questãozinha aqui, que diz assim, dado o número complexo, que a gente já tinha, responda as questões. Então, qual é o valor de z vezes o módulo de z vezes o z barra, que isso aqui é o conjugado, isso aqui é o formato de escrever o conjugado, mais o módulo de z. Então, nós acabamos de aprender que quando você pega, assim, em vez de você multiplicar, você podia fazer 3 mais 4i vezes o seu conjugado, 3 menos 4i mais o módulo de z, que o módulo de z é, nós já sabemos quanto é esse valor, que ficou igual a 5, não é verdade? O que eu queria que você entendesse é que o z vezes o z barra, isso daqui é justamente o módulo de z ao quadrado. Por quê? Porque como a gente viu até aqui, ó, se você pegar o z e multiplicar pelo o z barra, ou seja, o seu conjugado, sempre isso aqui vai dar a ao quadrado mais b ao quadrado, que é justamente o módulo do z ao quadrado. Então, ao invés de eu desenvolver isso aqui, que é possível você desenvolver, você pode simplesmente saber que aqui é o módulo do z ao quadrado mais o módulo do z. Ora, quem é o módulo do z? 5 ao quadrado, 25, mais 5, resposta 30. Pronto, aqui nós temos o nosso resultado. Z. Outra coisa que é importantíssimo que eu queria destacar era o seguinte, sempre o módulo do z, ele vai ser um número real. E sempre que eu pegar o produto do z vezes o seu conjugado, é um número real. Se eu somar um número real com outro número real, claro que o resultado vai ser real. Então o item C e o item D são absurdos. Sempre que você pega o módulo de um número complexo, ele é real. Sempre que você pega um número complexo e multiplica pelo seu conjugado, ele é real. Então real mais real tinha que ser real. Então o item A e o item B eram os únicos itens plausíveis, ou seja, aceitáveis na nossa história. Beleza? Você entende? Bom, inclusive me deixa aquele, manda aqui pra gente, tá? Sempre aquela interação aí no chat, tô com vocês aqui, tá bom? Então, manda aqui a interação quando você precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, e segue aí o que o Cauê falou, tá bom, gente? Like, 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 né? Quero ver que aqueles muitos likes, porque isso aí faz toda a diferença. Quero ressaltar isso para vocês, faz toda a diferença. E a gente vai trabalhando aqui junto essas questões. Hoje eu trouxe 12 questões para nós fazermos nessa uma horinha de aula. Essa horinha mágica, nessa horinha do conhecimento. Olha, vou te dizer, quem está numa tarde dessa maravilhosa aqui com a gente é justamente aquele espírito de campeão que a gente sabe que vai passar. Então, por isso que eu preparei essas questões muito especiais, assim, fiz uma seleçãozinha daquilo que eu acho que é muito importante para você. Bom, a próxima questão, ela vai tratar de polinômio. Com relação à equação polinomial a seguir, responda as questões seguintes. Qual a soma das raízes de p de x igual a zero? Ora, o que ele está pedindo é x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso tudo aqui tem que dar igual a zero. O interessante é você saber o seguinte. Todo polinômio eu tenho aqui como se fosse ax ao quadrado mais bx ao quadrado. Aliás, ax ao cubo, que é um polinômio do terceiro grau, mais bx ao quadrado mais 6cx mais d igual a zero. O que eu queria que você soubesse? Que se você somar as raízes de uma em uma, isso aqui sempre vai dar quem? Vai dar menos b sobre a. Se você
pegar de duas em duas, x1, x2, o x1, x3, mais o x2, x3, se você pegar de duas em duas as raízes, vai dar C sobre A. E quando você pega de 3 em 3, isso aqui vai dar menos D sobre A. Peraí, então vai alternando um menos e um mais, um menos e um mais, isso. É tanto que se você tivesse 4 raízes e você pegasse de 4 em 4 raízes, ia dar, o próximo seria E sobre A, positivo. Ó. Ia dar E sobre A. Então, nesse caso aqui, como eu tenho 3 raízes, eu venho de 1 em 1, de 2 em 2 e de 3 em 3. Nesse caso, eu tenho essas propriedadezinhas importantíssimas daqui. E ele pede, simplesmente da questão, isso é muito comum nas provas da EA, ele pedir qual é a soma das raízes do polinômio. O que acontece? Muita gente vai querer ir atrás de encontrar as raízes, que dá muito trabalho, para depois eu poder... as pessoas querem primeiro encontrar as raízes para depois ela conseguir fazer a soma, o que é inviável. O que é muito mais interessante é você fazer o que nessa questão? Eu quero a soma das raízes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar menos B. Agora, quem é o B aqui na história? Ó? Quem é o A? 1, que é o número que está multiplicando o x ao cubo. Quem é o B? É o menos 2, tá bom? Cuidado, que ele leva o sinal dele. Quem é o C? Menos 5. Quem é o D? É o 6, mais 6, tá bom? Então você tem o A, o B, o C e o D. Um detalhe importante, pessoal, é que essa letra, quando a gente fala A, B, C, D, E, quando a gente fala esses coeficientes, nós estamos nos referindo aos coeficientes desses polinômios, mas não precisa ser essa letra A. Inclusive, eu já vi numa prova, eles trocando essas letras, eles botando M, N, O, P, botando letras diferentes. Ele botando outra letra para ver se a pessoa se confundia. Ou dando nomes A, B, C para outras coisas. Cuidado, que quando a gente fala de A, B, C, a gente está falando do coeficiente do x ao cubo. Já aconteceu também dele colocar as letras, colocar o B no lugar do A, o A no lugar do C, o C, fazer uma troca, só de propósito. Então fiquem atentos a isso. Quando a gente fala de A, B, C aqui, a gente está falando de quê? Nós estamos falando do coeficiente do x. O A é o coeficiente do x ao cubo. Quem é o B? É o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o C? O coeficiente do x. Quem é o D? É o termo independente, tá bom? Como ele pediu aqui pra gente a soma das raízes, eu sei que a soma das raízes é menos B. E quanto é o B? Menos 2. Sobre o A, que é 1. Então aqui vai dar quanto? 2. Professor, não acredito não, que é só isso. Só isso. Eu precisava, naturalmente, saber dessa mega ultra informação aqui, ó. Precisava saber disso, claro. Se eu não soubesse disso, complicava. Mas como ele pede só a soma das raízes. Eu tenho uma... Aí ele perguntou bem aqui, e qual é o valor do produto das raízes? O produto das raízes, se eu pegar as raízes em grupos de 3 em 3, x1, x2, x3. Se eu pegar o produto dessas raízes aqui, vai dar quanto? D sobre A. Lembra a questão do sinal, ó. É menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A. Tá certo? Ó? Então, aqui vai ficar o quê? Menos D sobre A. Legal? Então, é sempre dessa forma. Quem é o produto? Então, veja bem. É menos B sobre A, o produto de 2 em 2, C sobre A, o produto de 3 em 3, menos D sobre A. Então vai ficar x' vezes x duas linhas, vezes x 3 linhas, será menos, quem é o D, ó, é o 6, sobre o A, que é quanto? 1. Então vai dar menos 6. Olha que maldade, ele bota aqui o 6 e o menos 6. E agora vem uma dica interessante, que quando você sabe que o produto das raízes é 6, em módulo 6, significa que as raízes, a gente espera que pelo menos uma das raízes esteja dentro desse
esteja dentro desse conjunto, ó, que são os divisores de 6. Você pega e descobre que uma das raízes está aqui dentro. E aí o que você faz? Você pode testar. Será que 1 é raiz? Se eu quisesse descobrir se 1 é raiz, o que você faz? Você testa o 1. 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 mais 6. Aqui vai ficar 1, menos 2, menos 5, mais 6. 1 mais 6, 7. Menos 2, menos 5, menos 7. Somou 0. Zerou? Zerou. Então, eu descobri que o 1 é uma das raízes. Uma vez que eu sei que 1 é uma das raízes, você pode fazer o quê? Agora você substitui na fórmula da soma e do produto e pode encontrar as outras raízes, ou, se for o caso, você pode usar o dispositivo prático para baixar o grau do polinômio e aí chegar numa equação do segundo grau e aí aplicar Bhaskara e encontrar as duas outras raízes. Então, basta que você encontre uma raiz real, porque é aí onde vem a dica. Toda vez que você tem um polinômio, escuta essa dica, que essa dica é importante. Toda vez que você tiver um polinômio de grau 3, sempre, uma das raízes, ela é obrigatoriamente um número real. Sempre. Sempre, sempre, sempre que você tem 3 raízes, veja bem, ó, sempre que você tem 3 raízes, uma obrigatoriamente é real. As outras duas podem ser reais, mas se as outras duas, se uma for imaginária, a outra também é. Porque as raízes imaginárias e as raízes irracionais, eu ainda posso dizer que uma das raízes é sempre racional. Não só real, como racional. Porque as raízes irracionais, gente, elas sempre aparecem em duplas. Vocês sabiam disso? Sempre que você tem uma raiz irracional, outra raiz é irracional. Sempre que você tem uma raiz complexa, outra raiz tem que ser complexa. As raízes complexas, elas sempre aparecem em duplas. E as raízes irracionais sempre aparecem em duplas. Isso eu vou já já falar por quê. Aguarda aí que é uma novidade importante, algo importante para você saber. Bacana? Beleza? Como é que tá aí no chat? Tranquilo? Massa! Obrigado, Priscila. Que bom, viu? Né? Ela disse, professor, está show. Felipe, abração, querido. Tamo junto, viu? Para o alto e avante sempre. É isso mesmo. Quero que vocês enxerguem em mim um aliado na construção do seu conhecimento. A AlphaCom está dando todas as condições para que você passe nesses concursos, esses concursos das carreiras militares, que é um sonho de muita gente, né? Diz aí para mim no chat, inclusive, qual é o teu foco. É é ESA, é SpaceX, é AMAN? Diz aí para mim qual é o teu foco principal. E nós vamos trabalhar para construir esse teu sonho, para construir juntos, né, esse teu conhecimento, para que você faça uma prova maravilhosa, porque a matemática, pessoal, é o grande diferencial desse concurso, não tenha dúvida nenhuma, tá? Então vamos lá, enquanto vocês vão escrevendo, vamos trabalhar aqui essa próxima questão. Questãozinha da prova da EA, questãozinha recente, ela diz o seguinte: dada a equação 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 3 e sabendo, olha lá, A, B, C são raízes dessa equação. O valor do produto ABC é. Aí muita gente pode pensar, já sei, o A é 3, o B é 2 e o C é menos 1. É errado. Deveria até ter a resposta aí para marcar menos 6, viu? Mas não tem. Olha só que sorte. Esse ABC que ele falou aqui não é o ABC que a gente está falando do coeficiente. Não é AX ao cubo, mas, como eu disse, ele propositalmente chamou de ABC justamente para poder pegar aquela pessoa mais despreparada que possa cair nessa casquinha de banana. Veja que ABC são as raízes. Então, na verdade, isso aqui que ele colocou, olha que massa, gente. Ele disse que esse produto ABC é como se ele simplesmente tivesse pedido isso, ó. X', X duas linhas,
x 3 linhas. Em vez dele ter chamado de x linhas, x 2 linhas, x 3 linhas, ele chamou de A, de B, de C. Ele deu outro nome, normal, sem problema. E quem é o produto das raízes? Menos D sobre A. Não é assim? Menos D sobre A. E quanto é o D aqui? É o termo independente. 3. E quem é o A? É o coeficiente do x ao cubo. Ó. Por isso, inclusive, que eu coloquei o A, o B e o C da nossa questão em maiúscula, para diferenciar justamente porque eu ia fazer essa questão e eu sabia que podia confundir. Então aqui, ó, o produto das raízes foi igual a menos 1. Caramba, que massa essa questão, que massa. Professor, mas eu não acredito que caiu uma questão tão fácil dessa na prova. Sim, fácil, mas é bom ressaltar que o óbvio, meu jovem gafanhoto, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui para prepará-los rumo ao seu sucesso, né? Porque você sabe, né? Os degraus da sabedoria são feitos de números, né? E nós estamos aqui para galgá-los rumo ao seu sucesso, sempre para o alto e avante. Olha, muito bacana mesmo essa sequência de questões. E nós vamos agora chegar naquele pontinho, meu jovem, aquele ponto que eu falei que nós íamos juntar as matérias de números complexos e polinômios, que é algo que a EA, ela vem trabalhando, tá? Ela vem trabalhando. E aí, Natália, gostando? Abrindo a mente? Olha, eu quero que você me diga aqui depois, né, o quanto você tem, quanto a aula está impactando das ideias para que, isso aqui é interessante, isso aqui também. Quando a gente já sabe uma coisa e a gente vê novamente, reforça aquele conhecimento. Quando a gente não sabe digamos assim, traz esse conhecimento, expande a nossa mente. E isso é muito bom, porque uma mente que se expande a uma nova ideia, jamais ela retorna ao seu tamanho original. Massa? Bom, a Priscila disse, o meu é PC do Rio de Janeiro, né? Vai cair matemática também, e sim. Tem algumas polícias civis e polícias militares, por exemplo, que o conteúdo vem em matemática mesmo, matemática realmente pesada, e tem outras não, outras bancas que só cobram a parte do raciocínio lógico puro, tá certo? Aqui a resposta foi item B de bola. Vamos para a próxima. Sabendo que 3i é uma das raízes da equação tal, determine o valor de k. Olha que massa. Olha que massa a dica que eu vou te dar. Sempre, sempre. Você lembra que eu falei que sempre, sempre, as raízes complexas, elas só aparecem em dupla. Toda vez que uma raiz for A mais BI, saiba, certeza, outra raiz vai ser A menos BI. Sempre. Sempre que uma raiz é um complexo, o seu conjugado também será complexo. Isso aqui ajuda muito, pessoal, muito mesmo. Por exemplo, nesse caso aqui, ele está dizendo que o 3i é uma das raízes. 3i. Então, quem é o conjugado do 3i? Menos 3i. Porque é A mais BI. E o outro é A menos BI. Então, como é A mais BI e o outro é A menos BI, imagina que o A é 0. Então, é 0 mais BI. E o outro é 0 menos BI. Então, só vai trocar o sinal. Então, aqui eu já tenho duas raízes. Está só faltando a terceira raiz. Entendeu? Está só faltando a terceira raiz. Vamos descobrir aqui a terceira raiz. Como é que eu faço? Aí, veja que eu tenho aqui o A. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Eu tenho aqui o A, que é 1. Eu tenho aqui o B, que é menos 2. Eu tenho o C, que é menos 9. E eu tenho o D, que é K. Então, nós sabemos que a soma das raízes, olha que lindo, ó, a soma das raízes de uma em uma é sempre menos B sobre A. Onde o B, quem é o B? O B é menos 2. Então, se eu colocar menos 2, menos B, que é menos 2, sobre o A, que é 1. Portanto, isso aqui vai me dar quanto? 2.
Uma das raízes eu sei que é 3i. A outra raiz é menos 3i. E a outra raiz é o que eu quero. E o resultado tem que ser 2. Agora olha o que é que acontece. Quando eu somo esses dois aqui, ó, 3i menos 3i, zerou. E aí eu encontro claramente que uma das raízes vai ser quanto? 2. Caramba, que massa! Então uma das raízes é igual a 2. Uma vez que eu entendo que uma das raízes é 2, agora eu vou partir para o produto das raízes. Quanto é o produto das raízes? O produto das raízes é menos, olha lá, menos D, que é o K, sobre A, que é 1. Lembra que o produto das raízes é menos D sobre A? Mas quem é o D aqui pra gente? Ó? O D é o K. Então é K sobre o A. Quanto é o A? 1. Então vai sumir aqui. Portanto, vai ficar menos K. Quanto é uma raiz? 3i. Quanto é a outra raiz? Quanto é a outra raiz? Vai ser quem? A outra raiz? Menos 3i. E quem é o x? Quem é o outro x? Ó? 2. E aqui vai dar menos k. Tudo bem? Então veja que esse i com esse i vai dar menos 3i. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18. Veja que tem o menos, esse menos aqui, ó. E aqui tem o i ao quadrado. É igual a menos k. Veja bem, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. I vezes i dá i ao quadrado. E o menos aqui está aqui na frente. Note que aqui do lado direito tem um menos. E aqui tem um menos, ó. Menos com esse menos vai dar mais. E agora, no caso, o i ao quadrado é menos 1. Portanto, a resposta é menos 18. Gente, então o k é igual a menos 18. Note que não tem o item aqui, pessoal, porque eu acabei modificando a questão e aí acabei esquecendo realmente de modificar os itens, tá certo? De modificar os itens. Então eu modifiquei a questão, peguei a questão original, criei uma outra questão e acabei não modificando. Vi agora que não tinha modificado os itens, né? Era para a resposta, obviamente, ser menos 18, tá certo? Para a resposta ser menos 18. Então, bem bacana, bem legal essa questãozinha aqui. Bom, então agora nós temos outra que também é uma questão super recente que fala assim: a parte real das raízes complexas, a parte real das raízes complexas, a parte real das raízes complexas da equação tal é igual a. Veja bem, olha só. Ele está nos dando aqui, presta atenção, que coisa bacana, ó. Que coisa bacana. Ele está dando aqui uma equação do segundo grau. E nós sabemos que uma equação do segundo grau, ela tem o quê? Duas raízes. Só que ele já está dizendo para a gente que uma dessas raízes é complexa. Se você for querer tirar o delta, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tudo bem, você vai encontrar um delta negativo. Uma vez que você encontra o delta negativo, olha lá, uma vez que você encontra o delta negativo, você já sabe que você vai ter raízes complexas, concorda? Mas como a questão já disse logo de cara que a parte real das raízes complexas da equação é... Lembra que eu falei para você que toda vez que uma raiz A mais BI, uma raiz complexa, você tem uma raiz complexa, o que eu falei para vocês que acontecia toda vez que eu tenho uma raiz complexa? Ela aparece em dupla. A outra raiz vai ser A menos BI. Olha que massa. Então, toda vez que uma raiz for A mais BI, o seu conjugado A menos BI vai ter que ser raiz. Então, veja que ele diz a parte real. Qual é a parte real de uma raiz complexa? Qual é a parte real? É o A. E observe que as duas raízes complexas, claro que ela tem a mesma parte real. Ela é igual para os dois, óbvio. Então, o que ele está querendo dizer é, em outras palavras, qual é o valor da parte real, ou seja, qual é o valor do A
aqui desse número complexo. Você lembra que a soma das raízes, agora vamos usar aquela historinha que nós trabalhamos. Nós sabemos que a soma das raízes é menos b sobre a. Eu estou pegando de uma em uma. Uma das raízes é a mais bi. E a outra raiz que eu não sei é a menos bi. Mas a soma das raízes vai ser menos b, quanto é o b? Menos 4, sobre o a, que é 1. Veja que coisa mais linda que acontece. O mais bi com o menos bi some. E eu vou ter que 2a vai dar igual a 4. Portanto, o a é igual a 2. E eu tenho aqui como resposta o item B. Então, veja que ele pediu qual é o valor da parte real das raízes complexas, porque ele já sabia que essa parte real era repetida, era igual para os dois, porque um é A mais BI e o outro é A menos BI. Mas essa questão, vocês acham que essa questão ela é uma questão, diz aí para mim no chat, você acha que essa questão ela é uma questão fácil, média ou difícil? Sinceramente, você acha que essa questão aí ela é fácil, média ou é difícil? Olha, o Noaci perguntou, Colégio Naval, como é que são as questões? Olha, Colégio Naval é fato, as questões são com nível mais alto ainda. Realmente tem questões com nível de Olimpíada, a gente tem que ter uma preparação muito forte, tem um materialzinho nosso muito legal com uma sequência de resoluções de questões lá no curso da plataforma do AlphaCom, que tá maravilhoso, uma série de questões realmente com nível bem alto. Você tem que ter uma base bacana, tem que fazer o nosso curso teórico com base bem bacana, organizar tudo direito, mas o que vai te lapidar realmente são as questões com nível bem alto, isso falando de Colégio Naval, tá bom? Então, o que acontece? Essa questão que nós fizemos agora, se você não tivesse feito toda essa sequência de saber que a soma das raízes era menos b sobre a, produto de 2 em 2, c sobre a, o produto de 3 em 3, menos d sobre a. Se você não soubesse, por exemplo, que sempre as raízes complexas aparecem em pares, isso é algo que eu bato muito na tecla, é importante você saber que as raízes complexas, elas sempre aparecem para a gente em pares. Olha, isso aqui, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe sobre essa história, de que as raízes, elas aparecem em pares. Então é A mais BI e outra é A menos BI. Tem que ter essas duas possibilidades, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá, vamos trabalhar aqui a próxima questão, que diz o seguinte. Questãozinha agora de equação exponencial. Eu botei uma bem facinho e outra bem mais difícil, né? Juntei, vem comigo, vamos começar com a basiquinha. Qual é a raiz da equação tal? Nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar com que as bases fiquem iguais, porque quando eu tenho uma base a elevado a x é igual a uma base a elevado a y, tem gente que diz assim, corta essa base com essa base. Tá errado. Não é cortar, viu, gente? Isso aqui tá errado. Cortar essa base com essa base, porque cortar é um sinônimo de simplificação. Na verdade, é uma propriedade. Se as bases são iguais, é porque os expoentes são iguais. É uma propriedade e não uma simplificação. Por isso que a gente não corta. Só uma curiosidade. Mas se cortar, tem problema não. Ninguém vai morrer por isso não, tá? 16. Quem é 16? 2 elevado a 4 elevado a x igual a... Gente, quando você tem uma raiz que não tem aqui o índice da raiz, é porque o índice é qual? 2, né? Então, raiz quadrada de 8, que é 2 elevado ao cubo. Eu tenho que escrever dessa forma, porque, vamos lá, qual é o meu objetivo quando eu tenho equação exponencial? Eu tenho que fazer com que as bases fiquem iguais, porque aí eu posso aplicar a propriedade. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Outra coisa, sempre que eu tenho a raiz enésima de um número a elevado a m, você vai ter a elevado a m, fica aqui no mesmo lugar, e o n que está aqui no índice da raiz, vem para cá, dividindo, fica m sobre n.
tá certo? M sobre N. Então a gente até diz assim, 5 elevado ao quadrado e eu tenho aqui a raiz cúbica. Você vê aqui, ó, que nesse caso, ó, o 3 está aqui no Sol, né? Ó. Então quem está na sombra, que é o 2, agora vai para o Sol. E quem está no Sol vai para a sombra. Vão dar uma revezada, né? Ó. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Bem facinho de lembrar. Gente, você sabia que quanto mais maluca for a história, mais fácil o cérebro acaba fixando, né? Porque às vezes a gente confunde alguma coisa. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. E aqui você vai dizer o quê? Repete a base e multiplica os expoentes. E aqui, nesse caso, é justamente quem está na sombra vai para o Sol e quem está no Sol vai para a sombra. Agora eu tenho as bases iguais. O que é que eu vou fazer? Vou igualar. Vai ficar a base 2 é igual, então o expoente é igual. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 4zinho que está aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, ou simplesmente multiplicando 2, não é isso? Então vai ficar 3 sobre 8, resposta item A. Massa? Vamos para cima. Próxima questão diz o seguinte. Sabe-se que a equação 3 elevado a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 igual a 9 admite 2i como raiz, sendo i a unidade imaginária. Dessa forma, determine a raiz real dessa equação. Oh, que coisa linda! Que coisa linda essa questão. O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos igualar as bases. Ó. 3 elevado a... Aí tem x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. E o 9 eu vou escrever como 3 elevado a 2. Como as bases são iguais agora, eu posso dizer simplesmente que os expoentes são iguais. Pronto, tá aqui, ó. E se eu tenho isso, o 2 desse lado, significa que é x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 1 é igual a 0. Eu simplesmente passei o 2 para lá diminuindo. Pronto, agora eu tenho uma equação do terceiro grau simplesinha. E eu sei que a soma das raízes é sempre menos b sobre a. E como uma das raízes, como nós já sabemos, quando uma das raízes ela é complexa, outra raiz, se uma das raízes é complexa, a outra raiz será o seu conjugado, menos 2i. Então, olha que coisa linda que vai acontecer agora. Eu vou ter que uma raiz é 2i, a outra raiz é menos 2i, a outra raiz eu não sei, e aí dá menos b, quem é o b? Menos 3. Então, dá 3 sobre o a, que é 1, tá bom? O a que é 1. Quando eu digo a, B e C, pessoal, eu estou olhando para cá, tá? Estou olhando para essa equação aqui, ó. Tá certo? Então, é menos B sobre A. O mais 2i vai embora com mais 2i e eu tenho, bonitinho, que a minha terceira e última raiz é igual a 3. Pronto, a minha terceira e última raiz é igual a 3. Resposta item A. A de amor pela matemática, essa coisa linda, nessa matéria maravilhosa que desenvolve o nosso pensamento. Olha, esses dias agora me perguntaram até, professor, era até uma aluna que estava estudando para um concurso da área de saúde, disse assim, professor, por que eu estou tendo que aprender matemática, raciocínio lógico, se eu vou trabalhar na área da saúde? Aí é que tá, pessoal. A matemática, ela forma melhores hábitos de pensamento e ela habilita você a usar melhor sua inteligência. É uma ginástica cerebral. A questão é justamente essa. Quando a gente desenvolve na matemática, no raciocínio lógico, a gente potencializa o nosso cérebro para outras coisas que não tem nada a ver com... que a gente pensa que tem a ver com
com a matéria. Por exemplo, a pessoa pensa, vai ser policial, aí ela diz assim, mas professor, eu vou ser policial, quando eu for prender alguém, eu vou ter que chegar e dizer assim, pois, antes de me algemar, diga para mim o teorema de Pitágoras. É assim que funciona? Claro que não. A pessoa às vezes vai trabalhar, por exemplo, né, uma outra situação, que a pessoa chega e diz assim, vai trabalhar como, por exemplo, no hospital. Aí a pessoa, quando vai se hospitalizar, antes ela diz assim, então me diga aí qual é o me diga aí qual é o conjugado do complexo tal. É assim que funciona? É óbvio que não é assim que funciona, gente. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O que a gente está aqui é fazendo um desenvolvimento cognitivo. Essas questões realmente diferenciam aqueles que se preparam daqueles que não se preparam. É verdade, ô Natália. Essas questões aqui, o que é interessante é você entender assim, o que é uma prova perfeita? Isso é interessante. O que é uma prova perfeita? A prova perfeita é aquela prova que é fácil para você e é difícil para os outros. Pronto, é a prova perfeita. Se a prova for fácil para todo mundo, não presta. Cá entre nós. Se a prova for fácil para todo mundo, não presta. A ideia é justamente que ela seja fácil para você que está preparado e seja difícil para os outros. E o que vai diferenciar a gente é justamente questões como essa que a gente fez agora. Questões que você bate o olho, olha, essa última questão aqui, vou te dizer, viu? Você bate o olho, meu Deus do céu, você pensa que vai ser uma questão dificílima. Mas só em você saber que toda vez que uma raiz é complexa, você já tem outra raiz, e que se a soma das raízes é menos b sobre a, vai fazer com que essas duas raízes complexas se anulem, e aí sobra justamente a raiz que eu quero. Pronto, simples assim. E essa questão aqui, você podia ter feito daqui, ó, esse passo aqui, por exemplo, ó, você podia já ter feito logo direto, pulado logo daqui diretamente para cá, ó, tranquilamente. Né? Porque os expoentes são iguais, as bases são iguais, então é óbvio que os expoentes são iguais. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima agora que diz equação modular. Pessoal, quando nós temos uma equação modular, por exemplo, o módulo do x é igual a 5. O que acontece? Toda vez que o módulo do x é igual a 5, quer dizer que o x ou é 5 ou é menos 5. Porque nós sabemos que o módulo de 5, o que é o módulo? O que ele faz? Ele coloca o valor chamado valor absoluto, tá? Quando a gente diz valor absoluto, é o valor sem o referencial de sinal. Porque isso aqui é bom a gente entender quando você diz assim, quando você tem uma temperatura 0 graus, aí você tem 5 graus acima de zero e 5 graus abaixo de zero. Então, quando você, em vez de você dizer que a temperatura é menos 5, você diz 5 abaixo do zero, 5 acima do zero. Ou seja, o módulo de 5 é 5 e o módulo de menos 5 também é 5. Tá bom? Então, quando um módulo é igual a 4, quando o módulo de um número é igual a 4, isso significa que toda vez que o módulo de um número é igual a 4, ou é porque esse número é igual a 4, ou esse número, x menos 6, é igual a menos 4, claro. Para poder o módulo de um número ser 4, ou esse número é 4, esse número que eu digo, essa expressão que está dentro do módulo é 4, porque o módulo de 4 é 4, ou é porque essa expressão ela é menos 4, ou ela é 4, ou ela é menos 4. Por isso que eu monto duas equações. Daí, o 6 passa para lá, vai dar 10, e aqui o 6 passa para lá e eu vou ter 2. Então as raízes, como eu tive duas raízes, eu vou chamar de x' e x duas linhas. O que ele pede? A soma dessas raízes, e essa soma é quanto? 12. Sempre gosto de colocar primeiro uma questão fácil, uma questão que constrói o conhecimento. Você vê que sempre, quem já vem acompanhando as nossas aulas, eu vou sempre nessas lives e nas nossas aulas, na plataforma do AlphaCall, nós sempre vamos construindo, veja bem, eu sempre vou colocando questões
que vão construindo o teu conhecimento. Porque é assim que funciona para você aprender. Você criar uma escada. Se eu já coloco logo uma questão com nível muito alto, esse salto acaba tendo muito mais dificuldade. Quando a gente vai, é como um atleta que vai fazer um salto com vara. Você primeiro coloca lá um sarrafo de 2 metros, aí depois você vai e bota 2,10 metros, depois você bota 2,20 metros, depois e vai treinando, aumentando gradativamente para que ele vá cada vez se superando. Inclusive, logo no começo ele diz, que fácil, que bacana. Aí depois vai avançando um pouco e aí você vai continuando aumentando o nível e a pessoa continua ainda achando fácil. Essa questãozinha aqui, ela vai agora juntar polinômios, o conceito que a gente viu de polinômios com o conceito que a gente viu de número de equação modular. Dada a equação modular a seguir, aí ele pede a soma dos elementos do conjunto de solução veja bem, quando eu tenho aqui x ao quadrado menos 2x menos 4, ele está em módulo e diz que é igual a 4, é porque esse valor que está dentro do módulo ou é 4 ou é menos 4. Para poder ele dar o módulo dessa equação, o módulo dessa função do segundo grau ser igual a 4, é porque ou ele é 4 ou ele é menos 4. Então, você vai desenvolver aqui um pouquinho, vai passar esse menos 4 para cá e vai chegar aqui nessa equação do segundo grau. E aqui, x ao quadrado menos 2x, e você vai passar o menos 4 para cá, ele vai virar mais 4 e vai zerar, portanto, aqui vai ficar assim, uma equação incompleta. Note que o que ele pede na questão aqui é a soma dos elementos do conjunto de solução. A soma dos elementos do conjunto de solução. Então, sabe o que você vai fazer? Quem é a soma das raízes aqui? Menos b sobre a, 2. Quem é a soma das raízes aqui? Que eu vou chamar de x 3 linhas e x 4 linhas. Quem é a soma das raízes aqui? Menos b sobre a, 2. Ora, essa equação aqui, ela vai ter 4 raízes, onde 2 raízes vão ter soma 2. E mais outras 2 raízes vão ter soma 2. Portanto, a soma das raízes vai ser quanto? 4. Acabou a questão. Veja que eu nem fui atrás de encontrar as raízes como muita gente queria. Eu não fui atrás de encontrar a soma das raízes. O que é que eu fiz? Eu sei que a soma das raízes, pessoal, sempre que ele pedir soma das raízes, produto das raízes, já fique antenado com isso aqui que a gente está passando para você. Já fique logo ligado e dizendo, entendi. Então sempre a soma das raízes é menos b sobre a. Produto das raízes é c sobre a. Então se ele pede qual a soma das raízes qual a soma dos elementos do conjunto de solução dessa equação. Ora, o que ele está pedindo em outras palavras? Ele está pedindo justamente a soma das raízes. Então, como eu acabei criando 2 equações, a soma dessas raízes e a soma dessas raízes, se eu somar os 2 resultados, vai me dar a soma das 4 raízes que eu vou obter como resposta. Pode ter, inclusive, raiz repetida, tá? Porque às vezes você tem, nesse tipo de equação, às vezes mais você pode ter raízes iguais, mas você vai ter, né, essa ideia da soma das raízes. Bom, então, meus queridos, é isso aí. Valeu demais, muitíssimo obrigado. Olha que bacana. Gente, passou muito rápido. Passou muito rápido essa 1 hora. Para mim, passou. Para vocês, digam aí para mim. O que é que você achou? Então, pessoal, a ideia é justamente essa. É construir o teu conhecimento na plataforma do AlphaCom, das carreiras militares, que eu ia dizer. Nós temos exatamente essa construção paulatina, ou seja, passo a passo, essa construção, porque a gente não pode partir do pressuposto que todo mundo já sabe tudo e está ali só para revisar. Não, a gente está ali para construir de fato o teu conhecimento. Então vem com a gente que isso vai ser muito importante, vem com a gente, vai ser muito importante para a tua formação. Conta 100% conosco, a equipe está bem preparada.
para te conduzir até a porta lá do quartel, tá certo? Até a porta da escola militar que mais você sonha. Então, tô junto aqui contigo. Me deixa aqui aqui no nosso chat, bota aqui pra gente qual é a tua impressão aqui, com qual foi a banca que você está pensando, né? Qual é a escola que você está querendo seguir, EA, ESA, SpaceX. É sempre bom a gente fazer isso aqui, dar uma olhada lá nos nossos cursos, e inclusive essa sexta-feira tem uma novidade incrível que sai nas plataformas do AlphaCom. Segue a gente lá nas redes sociais, muito importante você seguir o AlphaCom Carreiras Militares, o AlphaCom principal, que você sempre está antenado aí, tem muita informação importante para ti. Beleza? Então, meus queridos, é isso aí. Muitíssimo obrigado. Até um nosso próximo encontro. Sempre, sempre, sempre aqui na construção do seu conhecimento para o alto e avante. Valeu demais!